Os últimos dias têm sido agitados por causa da propagação do coronavírus. Devemos evitar o pânico e adotar as medidas recomendadas pelas autoridades governamentais. O Estado do Rio de Janeiro decretou estado de emergência e suspendeu por 15 dias reuniões de atividades coletivas. Para a segurança da população, fecharam escolas, clubes, lojas e shoppings. E por isso a maioria das igrejas, como nós, tem tomado a decisão de fechar seus locais físicos. Não é uma situação comum. Somos convidados a ficar em casa ao menos 15 dias. E já se fala que esses devem se transformar em 60 ou até 90 dias, dependendo de como as coisas se desenvolvam. Como esta realidade impacta a sua vida? Crianças em casa inquietas, família reunida 24 horas por dia. Talvez você já esteja preocupado com o abastecimento de comida ou mesmo com a questão financeira. Há muitos gurus midiáticos decretando seus diagnósticos, alguns alarmando demais a população, falando de apocalipse, outros diminuindo além do que deveria a gravidade. Como nós podemos viver esses dias da melhor maneira? Qual deve ser a nossa atitude? Certamente será ouvir a voz de Deus. Então vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Primeiro, a Bíblia me ensina a obedecer às autoridades. Tito, capítulo 3, verso 1 diz: recomendo aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Nossa primeira atitude é respeitar as orientações e ficar em casa. Alguns dizem que é apenas uma gripe comum. Uma gripe comum não faz governos mundiais fechar escolas e estádios e shoppings. Não sejamos desobedientes nem ignorantes. Há risco para toda a população. E nossa ação não é só por nós, mas por todos. Uma só vida importa, deveria ser o suficiente para nos manter reclusos. E mais do que isso, também precisamos orar por todos os nossos governantes locais e mundiais. Em segundo lugar, Deus tem poder para nos proteger, mas não o devemos pôr à prova. Lucas capítulo 4, versos 9 a 12 diz: depois, o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então, Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponham à prova o Senhor, seu Deus. O texto registra que o diabo leva Jesus ao ponto mais alto do templo e o desafia a pular, citando o Salmo 91 de maneira distorcida. O Salmo 91 aponta para a fidelidade de Deus e exorta o seu povo a confiar plenamente nele. E o diabo tentou fazer desse texto um motivo de teste a Deus, a fim de questionar a sua fidelidade. E Jesus respondeu citando as Escrituras, Deuteronômio 6,16, que diz que não devemos pôr o cuidado de Deus à prova, me submetendo deliberadamente a um perigo sem necessidade. Se já fomos avisados e orientados, sigamos a orientação e confiemos que assim Deus irá proteger a nós e aos nossos amados. Em terceiro, devemos fazer um bom uso do nosso tempo. Efésios 5, de 15 a 17 diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Nesta hora, em que muitos estão em casa dispensados do trabalho, precisamos usar bem o nosso tempo. Aproveite a oportunidade e planeje seus dias. Não abra mão de incluir descanso e meditação. Aproveite esse tempo para estar em família e conversar com amigos. Reúna sua família,
orem junto, marquem horários para que vocês estejam reunidos e lendo e meditando a Bíblia. Tudo com equilíbrio e moderação, tendo sempre Deus como o centro de nossas decisões. E por fim, somos chamados a confiar o nosso futuro a Deus. Naum, capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. E o Salmo 37, verso 5, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Em tempos de medo e tamanha incerteza quanto ao futuro, é preciso levar a sério a nossa fé e realmente confiar em Deus, e não nas possibilidades, no meu salário, nas minhas habilidades. Tudo isso é posto em xeque e somos desafiados a descansar naquele que prometeu cuidar de nós e nunca nos abandonar. Hebreus 13, verso 5. Deixe o seu coração descansar nas mãos do Deus de amor. Nós não estamos vivendo o Apocalipse, não há nenhuma profecia bíblica se cumprindo, há apenas uma crise, embora ela seja mundial, e precisamos lembrar que ela vai passar, assim como tantas outras crises passaram. Portanto, não divulgue, não espalhe nada que seja alarmista e leve as pessoas ao desespero e à angústia. Confie em Deus, tudo isso vai passar. Eu sou o pastor Marcelo, pastor da Igreja Presbiteriana Casa Verde. Convido você a acompanhar a gente nesses dias. Vem com a gente.